começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Pois é, gente. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, ciência e espiritualidade. É muito importante a sua participação. Você pode acessar através da www.radiobrasilespírita.com.br, transmitida para o planeta, e formular a sua pergunta, ou então através do nosso aplicativo lá no WhatsApp. Você que não baixou o nosso aplicativo, é bem simples. Acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Já atingimos 110 mil aplicativos, caminhando já para os 200 mil. Boa noite, Pierre Barnabé. Boa noite, Márcio. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, em especial do programa Ciência e Espiritualidade. Boa noite à nossa maestrina, nossa mestra Zelza Gitaí, que hoje não pôde estar presente. Um beijo no seu coração. A Claudinha lá em Campinas e toda a equipe, que faz essa rádio, transbordando aí as lições de Jesus, do Cristo, por todo o planeta. E hoje, o nosso programa, como sempre, vai abordar um tema dicotômico em relação à opinião da sociedade, que é a era da biotecnologia e a espiritualidade. Como em todo programa, nós começamos com um extrato do livro Luz Viva, pelo médium Divaldo Franco e Marco Prisco, que diz assim: aprender e ensinar. Quando você ignore um assunto, tenha a honestidade de dizê-lo sem constrangimento. Melhor reconhecer a própria ignorância e aprender do que aparentar saber o ignorado. Ouça o interlocutor com serenidade, não o interrompendo a pretexto de demonstrar cultura. Aprende-se quando se ouve e reflexiona. Falando-se, pode-se demonstrar ser um bom falante. Nunca, porém, se revelará um sábio. Muitos se fazem professores, ensinando aos outros o que eles já sabem. Os verdadeiros mestres esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Ante a angústia que asfixia as criaturas, auxilie sem vozerio e sem imposições verbais. Coopere com amizade e estimule com paciência, para que o ouvinte se libere da carga emocional constritiva. As disputas verbais exibem rivais insensatos. Aprenda com serenidade. Somente quem sabe ouvir para aprender tem recursos para ensinar. E iniciamos todo o programa com essa magnífica mensagem, mostrando que somos eternos aprendizes e professores em todos os momentos das nossas vidas. Hoje temos a honra de receber em nosso programa
Professora doutora Valéria Rodrigues dos Santos Malta, do Instituto de Química e Biotecnologia da Universidade Federal de Alagoas. Ela possui graduação em Química na Universidade Federal de Alagoas, mestrado também na mesma universidade e doutorado em Físico-Química pela Universidade de São Paulo. Ela é professora associada da universidade, tem experiência na área de Física com ênfase na cristalografia, atuando principalmente em temas como cristal, raio-x, recristalização, estrutura, e é uma trabalhadora espírita ativa no movimento alagoano, né, da Associação Cristã Espírita Francisco de Assis, lá no bairro Eustáquio Gomes, na cidade de Maceió, trabalhando lá desde 2003. Nosso tema mensal é a era da biotecnologia e a espiritualidade. Lembrando a todos os ouvintes que o primeiro programa sempre abordamos à luz da doutrina espírita, né, e hoje com a honra de receber aqui a professora Valéria. Valéria, muito obrigado pela disponibilidade muito rápida, e eu sei, né, do tanto que ela trabalha dentro do Instituto de Química e também dentro da doutrina espírita. Então, para nós do programa Ciência e Espiritualidade, é uma honra em tê-la aqui conosco. Muito obrigado mesmo, de coração. Boa noite a todos, queridos ouvintes, que a paz de Cristo esteja conosco. Inicialmente, eu é que agradeço o convite de vir e falar sobre esse tema, né? Eu é que agradeço. O tema biotecnologia, Valéria, a gente vê que ele está presente em todos os aspectos da sociedade, desde a verdura que a gente come, desde os melhoramentos genéticos. Então, assim, para o nosso ouvinte, né, e depois, né, trazendo essa... Explica um pouquinho da biotecnologia no nosso dia a dia. Certo. Bom, a questão da biotecnologia é um tema que nos últimos tempos a gente vem ouvindo a mídia, a ciência, tocar muito nesse tema. Então, a biotecnologia, ela pode ser definida como o uso de tecnologias que utilizam organismos vivos ou produtos elaborados a partir deles, para criar ou modificar produtos para fins específicos. E a biotecnologia ela é composta de 3 áreas principais. Ela pega ali a área da biologia, da química e a engenharia. Então, é isso que compõe a biotecnologia. Só que a biotecnologia ela não é algo novo, como alguns pensam. Ela data de 4.000 anos atrás. Por quê? Porque os antigos eles utilizavam, por exemplo, micro-organismos, como as leveduras, para fermentar o vinho, fermentar o pão. Isso é biotecnologia. Não é? Hoje se fala muito, claro, mas a gente já utiliza isso. A produção do álcool. O álcool utiliza um micro-organismo, que são as leveduras, utilizado na fermentação. Há milhares de anos. Milhares de anos. Não é? Então, veja, a microbiologia, por exemplo, quando se data aí o início dos estudos de micro-organismo, vem com um estudo de Louis Pasteur, no final do século XIX. Não é? É ele que vem desvendar, por exemplo, os processos da fermentação. E com isso houve um avanço nessa área dos estudos da microbiologia. Não é? E inicia realmente fortemente o estudo do mundo microscópio, né? Até então era o estudo do macrocosmo, do microcosmo. Você vê em 1953, o Watson e Crick vem e determina, na verdade, a estrutura do DNA, o que se torna um marco, um divisor de água, não é? Então, daí inicia todo o processo da biotecnologia. Um pouco, a gente vê dentro das obras de Kardec, um pouco dentro das fases de interação do homem dentro do processo de evolução na sociedade, e daí sim, num momento futuro, a necessidade da interação ciência e espiritualidade propriamente dita. E daí você disse, né, que a gente inicia todos esses estudos em algumas áreas no final do século XIX, e
e até Mendel, né, se não me engano, Mendel. na genética de 1866, e a gente Pós-Kardec. Pós-Kardec, né, mostrando, né, que Kardec já colocava isso até antes, né, do que a própria ciência. Mas o que eu acho interessante em todo esse processo é que o próprio Kardec, dentro das suas obras, ele diz que o homem ele vai ter uma primeira fase de observação, né, e que ele vai ser um espectador da natureza. Depois ele vai manipular, numa segunda fase, a matéria grosseira. E, por último, ele vai manipular a vida orgânica, que estaria muito associado a esse processo biotecnológico, né? Então, eu queria que fique super à vontade aí. Agora você tem, né, para falar um pouco dessa relação da biotecnologia e do espiritismo, da espiritualidade, né? A gente vai abordar mais à luz da doutrina espírita, mas que, na verdade, como a gente sempre traz no Ciência e Espiritualidade, a gente normalmente corre em linhas paralelas, né? E não em linhas de intersecção, né? Seguindo evolutivamente juntos. E isso pode até, de certa forma, né? Depois, mais tarde, a gente falando, atrasar certas evoluções mais éticas, morais e inclusive melhorias no próprio ganho da ciência. Então fica à vontade, professora Valéria, para abordar aí sobre o tema. Eu vou parando de vez em quando, porque se eu tiver dúvida eu paro. E todos os ouvintes estão convidados. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio Brasil Espírita. Mandem pelo Facebook, mandem pelo Play Store, mandem as perguntas por onde vocês quiserem, que nós estamos aqui aguardando vocês. Vocês fazem parte do programa ativamente. Valéria, fica à vontade. Ok. Então, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, que não é tarefa do Espiritismo competir com as ciências humanas, não é? Mas, sendo este uma síntese do conhecimento moral do homem, compete-lhe promover uma reflexão acerca dos acontecimentos que nos rodeiam e também acerca dos rumos do futuro, né? Então, a função do Espiritismo é dar suportes para uma análise crítica dos fatos que nos são apresentados no nosso dia a dia, na mídia, por exemplo, né? Mas isso, claro, tem consequências éticas e morais. Então, eu vou expor aqui, deixando abertos os comentários, não é? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é sobre a ciência e a religião, e aí a gente vai lá na Gênese, no capítulo 4, número 9 e 10, onde está lá descrito: a ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Então, nesse termo, coloca claro a ciência como um meio fornecido ao homem para desvendar as leis da natureza. E que ela caminha independente da gente aceitar ou não. Se é um motivo de progresso espiritual que a ciência nos traz, ela vai caminhar, não é? Então, olha, a gente tem que lembrar o seguinte: se as religiões estacionárias podem temer a descoberta da ciência, podem. No entanto, uma religião que não estivesse por nenhum ponto em contradição com essas leis, nada teria de progresso, de temer o progresso. Sim. Que é o que a gente vê a doutrina espírita, que nos dá claramente e nos diz que nós devemos andar ao lado da ciência. Então, a ciência ela tem esse papel, não é? No entanto, quando a gente vai lá, olha, na pergunta, para reforçar no Livro dos Espíritos, a pergunta 19 do Livro dos Espíritos, reforça esse princípio quando Kardec faz a seguinte pergunta para os irmãos espirituais: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza? Então, os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, nós temos também um limite. E nós devemos refletir até que ponto nós devemos ir. O que a gente vê em alguns momentos, principalmente quando houve um boom, né, da biotecnologia, pesquisas que feriam a ética humana, não é? O respeito ao ser humano. Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir. A gente tem muitas palavras hoje na sociedade soltas
né, que deixam a gente, por exemplo, gene, mutação genética, clonagem, alimentos transgênicos, engenharia genética, né, a própria biotecnologia, que antes eram restritas aos ambientes acadêmicos e pesquisa científica, hoje elas ganharam um domínio público, né, apesar, obviamente, dela denotarem conhecimentos específicos dentro das áreas das ciências, que não são mais tão específicas, porque, na verdade, existe a interação, né? Como você disse, eu não tenho como fazer um melhoramento biológico sem ter a química, né, inserida, sem ter a própria engenharia. Então, hoje, por exemplo, a gente vê que é possível clonagem de animais, né, obtenção de espécies vegetais mais nutritivas ou resistentes a determinadas pragas, e melhorar o próprio melhoramento genético, né, tanto nos animais, e todas aquelas questões éticas relacionadas ao estudo de células, né, tronco e também de clone, né? Então, quer dizer, isso é um pouco do que você acabou de falar, né? A gente vai até onde, né? Como que isso é visto através da espiritualidade, né? Como isso pode ser visto? Será que nós temos uma lei? Se próprio Kardec diz, né, em algum momento, que se a ciência provar que o espiritismo está errado, siga a ciência, né, como a gente faz essa interação, isso dentro de nós, da academia, né, da professores universitários, é uma coisa muitas vezes, né, que até parece que a religião está pautando esses melhoramentos, né? Vamos falar um pouco disso aí para ver. Bom, dentro da academia, realmente, o próprio tema do uso, por exemplo, da engenharia genética, de genes, de clonagem, ele divide o meio científico. Sim. E divide muito. Porque vem vários questionamentos sobre até esse limite que a gente deve atingir. E se a gente vai para a religião, aí a divisão é muito maior, não é? Porque a religião, ela tem essa ligação direta com a divindade e não permite que nada, por exemplo, que esteja fora das escrituras sagradas seja ferido. Sim. Não é? E a gente vê várias coisas sendo ultrapassadas de certa forma. Eu lendo nos meus estudos, eu vi, por exemplo, uma clonagem, um melhoramento genético no gado, em que o objetivo era produzir uma carne mais macia, para ser consumida e vendida por um preço muito mais elevado. Será que isso não é ultrapassar o limite? Não é? Então são questionamentos assim que levam a gente a repensar. Os clones de animais, né, que foram importantes também para possivelmente repetir resultados, né? Ou o próprio estudo, a gente tem alguns estudos também em relação aos embriões congelados em humanos, né? Como ficaria a inserção do espírito nesses embriões, né? Nós sabemos que o espírito ele já inicia seu processo reencarnatório no momento em que há a fecundação. Sim. Ali já tem um espírito ali em processo de religamento ali com aquele corpo físico. Não é? Então, por exemplo, as utilizações das células-tronco embrionárias, né? Porque nós temos 3 meios de obter essas células, né? As células embrionárias do cordão umbilical e a adulta, né? As células adultas. De gordura, mesenquimais que chamam. Que são as células, né, que tiram de gordura. De gordura, exatamente. De medula óssea. Não é? E por quê? A gente tem, claro que tem uma redução vamos dizer, no efeito. Talvez isso. Quando se compara as células embrionárias, que são muito mais resistentes do que uma retirada do cordão umbilical ou da pele humana. Na verdade, hoje a gente tem estudos, inclusive eu tive em algumas linhas de estudo na Paulista, ali no Hotel Santa Catarina, que você tem resultados parecidos já com células se elas são bem cultivadas, né? Mesenquimais não embrionárias e embrionárias. E a gente na medicina veterinária, né, a gente utiliza, eu sou até utilizador de células mesenquimais, então a gente utiliza a não embrionária, né, e tem resultados satisfatórios, né? Então veja, tem resultados, né? A gente viu recentemente, não sei se eu
os ouvintes assistiram ontem o programa, né, o Fantástico, ele mostrou uma reportagem de um menino que tinha um problema na formação da pele. A pele não se formava, não é? E o que é que aconteceu? Através de utilização da célula do próprio garoto, foi produzida uma pele artificial e teve resultados satisfatórios. A pele está voltando a ser produzida. Não é? Então, a gente tem outros caminhos para utilizar as células-tronco, sem ferir esse princípio. Exato. E esse princípio, e aí eu acho assim, isso eu ia até te perguntar, né, como dentro de uma pesquisa científica, né, e dentro do que é a biotecnologia hoje, obviamente que são diversas áreas, não daria para a gente estar abordando agora, mas como a gente pode fazer essa conexão de forma ética, visto que nós, como, né, cientistas, entre aspas, e amantes e seguidores da doutrina, a gente acha que dá tranquilamente para seguir as duas coisas sem ferir uma a outra. Como você acha que isso... Como que a gente poderia ter esse equilíbrio dentro da biotecnologia, dos transgênicos e dessa parte espiritual? Porque nós temos também, eu vejo em algumas situações, movimentos extremistas. E todo extremo ele tende a não racionalidade. Então, por exemplo, movimentos extremistas, eu não quero mais que tenha animal para comer. Outro movimento que não sou contra, né? Deixo bem claro aos ouvintes, mas dentro de um processo de biotech, como eu conseguiria, dentro de todos esses problemas que envolvem a biotecnologia, principalmente por ordem religiosa e não de espiritualidade, e daí há uma diferença... Como você acha que a gente conseguiria equilibrar isso dentro das várias linhas? Bom, nesse caso, o respeitar, né, esses princípios é possível. Nesse caso que a gente acabou de colocar. Se os resultados são satisfatórios utilizando uma célula adulta, por que usar a embrionária que fere? Sim. Não é? Então, eu creio que o bom senso pode falar mais alto. Né? E a gente conseguir trabalhar, porque o progresso da ciência não vai continuar. E há necessidade, porque, por exemplo, no desenvolvimento, nós temos, por exemplo, doenças genéticas, que não tem cura, não tem medicamento. E há necessidade não é isso? desse melhoramento. Então, precisa do melhoramento genético, a busca no interior mesmo do ser, em busca de meios para curar. E isso faz parte do progresso espiritual. Nós estamos progredindo. A doença é algo que vem devido à nossa inferioridade espiritual, consequência dos nossos atos passados. No momento em que estamos evoluindo, crescendo, as doenças vão deixar de existir. E isso se dá nesses processos, nesses estudos que a própria ciência coloca. Não é? E é interessante a questão 692 do Livro dos Espíritos, que ela diz assim, né, Kardec pergunta: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? E respondem os espíritos: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Exatamente. Não é? É o progresso. Nós somos, quando os espíritos colocam aí, deixa claramente que nós somos co-criadores. Co-criadores, exatamente. Nós contribuímos para a grande obra divina, na harmonia dessa grande obra. E não é para a gente ficar esperando, né? Esse processo científico, biotecnológico, do melhoramento, né? Você falou do melhoramento da carne, né? Você falou agora há pouco dos animais, em relação à qualidade da carne, que isso pode ser questionável em questão às propriedades organolépticas. Mas, por exemplo, há uma carne que não tenha colesterol, há uma carne que tire um gene, né? Então, quer dizer, será que nós estamos indo contra a lei da natureza, né? da própria conservação, né? Dentro desse repertório aí? Mas fica à vontade, é que eu gosto de falar demais. Temos perguntas já aí? Essa questão
dessa genética, da utilização dessas células e tudo, nesse momento é um momento, eu creio que nós estamos naquela fase do aprendizado, do crescer, do aprender. Ainda dentro desse princípio, daquelas fases que foi colocado como a fase que o homem, data aqui a história da humanidade, como a primeira fase a observação, o homem lá das cavernas observando a natureza, onde vem a manipulação grosseira, né? Com a obtenção de ferramentas, desenvolvendo a metalurgia, com a domesticação de animais, seguindo a fase da matéria grosseira, nós estamos na terceira fase, que é a fase da vida orgânica, manipulação da vida orgânica. Então ele coloca uma coisa bem interessante, André Luiz, ele coloca um ponto bem interessante, é que na verdade tudo isso que a gente está passando, já que a tendência nossa é chegar à perfeição, é nos tornar espíritos construtores, espíritos que recebem a missão de Deus para conduzir a grande obra na espiritualidade. Então nós estamos caminhando, estagiando, vamos dizer, nessa fase a fim de absorver esses conhecimentos. O nosso amigo Alex do Rio de Janeiro, ele traz aqui que a Rede Globo transmitiu no programa Globo Repórter, em 14 de janeiro de 2005, dentre outros assuntos, a utilização de células-troncos em terapias de cura, principalmente de traumas de medula espinhal. O que se poderia refletir a partir desse assunto, as células-tronco, à luz do espiritismo, né? Eu acho que a gente já respondeu, que aí tem os 3 meios, né, de obtenção dessas células-tronco. E poderia ser do próprio ser, inclusive até pela questão de rejeição. Porque sendo a célula do próprio ser que está ali, que vai receber aquela doação, a rejeição é quase nula. Quase nula. Quase nula. E isso é um avanço, porque, por exemplo, em transplante de órgãos, o problema maior é a rejeição. Sim. Então, a gente pode sanar os 2 problemas, né? Então, é isso que os ouvintes têm que estar, né? Quer dizer, quando a gente coloca, inclusive, a questão 692 do Livro dos Espíritos, que fica muito claro que nós somos co-criadores e há necessidade de avançar tanto, né, nessa questão de instrumento para melhoria dos vegetais, dos animais, isso também em prol da sobrevivência dos hominais, né, do reino nominal. Fica claro que quando a gente fala aqui de células-tronco, a gente tem que estar deixando muito claro qual célula-tronco que a gente está abordando. Hoje a gente tem os bancos de cordão umbilical que são, né, fantásticos, né? Você hoje nasce uma criança e esse umbigo dele mesmo serve congelado, para que ele, se ele tiver uma doença genética, se ele tiver uma doença autoimune, né, daqui 20 anos, ele possa utilizar a célula dele mesmo. Outra situação é as células progenitoras periféricas, né, que são mesenquimais também, sanguíneas, né, que a gente já trabalha um pouco com isso também, que você tem células progenitoras periféricas no próprio sangue, por centrifugações, e você pode melhorar, né, com que essas células tenham mais CD34, que são partículas que façam com que você tenha potencial pluripotente ou totiprotente, né, para que você tenha essa função de célula-tronco. Então, nesse sentido, acredito que nós não estaríamos violando nada da luz do Espiritismo. Agora, quando a gente trabalha com embriões e a morte de embriões, visto toda uma inserção e uma preparação de espíritos, apesar que Clóvis Nunes, em algumas colocações deles, e até Divaldo, eu já vi que, obviamente, que o espírito não vai ficar congelado do lado do embrião por muito tempo. É o que constitui corpo sem alma. Um corpo sem alma. Um corpo sem alma. Esse é um corpo sem alma. E isso está bem também, né, minha gente? Isso está muito bem determinado, né? Inclusive, Kardec coloca, não lembro a questão, ele pergunta aos espíritos, né, por que às vezes tem crianças que nascem mortas e são mortas. Ele falou, elas podem não ter sido nem habitadas por espíritos, porque elas, na verdade, são
expiações ou provas para os pais que necessitavam daquilo naquele momento. Então eu acho magnífico, né, quando o Kardec coloca, antes do início do século XX, final do século XIX, peças importantes desse processo da biotecnologia. E você vê, Pierre, em livros de André Luiz, Consolador, Mensageiros da Luz, a espiritualidade, a gente já percebe a preocupação da espiritualidade sobre o que a gente está vivenciando agora. Não é? Então, eles já sabiam que isso ia acontecer. Já estava determinado. Agora é aquela questão, né? O limite, se iremos ou não ultrapassar esse limite. A Teresa de Maceió, ela pergunta o que o Espiritismo fala. Obviamente que na época do Espiritismo a gente não tinha assim as coisas tão diretas. Mas o que você poderia me colocar um pouco da clonagem? Realmente, nada sobre a biotecnologia e engenharia genética tem nas obras básicas de Kardec, porque nem existia ainda, né? Não existia ainda. Mas a gente já vê alguma coisa com André Luiz, como eu acabei de colocar. O que é a clonagem? A clonagem é a produção de um ser semelhante àquele que doou aqueles genes. Não é? Nós tivemos um exemplo, né, que ficou famoso, que foi a clonagem da ovelha Dolly. Foi em 1996, alguma coisa, 96, né? Em que ela foi clonada. Só que a clonagem, a princípio, o que foi passado pela mídia foi um sucesso. Mas quando a gente vê na história, houve cerca de 276 produções de embriões para tentar gerar um. Sim. Porque esses embriões foram defeituosos. E mesmo assim, a própria ovelha, ela morreu com envelhecimento precoce, mostrando que, embora seja possível clonar, o pós-clonagem não tem um resultado satisfatório, né? A gente tem alguns animais clonados, equinos, né, que a gente trabalha um pouco nessa encarnação, e a gente vê que os animais clonados, eles não têm o mesmo comportamento, porque na verdade o espírito até dos animais ele é único, né? E ele seria outro espírito que estaria habitando aqui. E mesmo com as mesmas características, existem muitas divergências fenotípicas. Então isso é até uma questão que tem sido levantada há muito. A semana eu levei até uns alunos da universidade há umas 2 semanas atrás para um Aras que tinha um clone. E o clone era diferente, visivelmente, de quem ele foi clonado. Então, a gente vê que, quando a gente tem até esses erros de embriões na natureza, né, Teresa de Maceió, que fez a pergunta, provavelmente é uma forma divina, entre aspas, né, de mostrar que realmente aquele caminho provavelmente não é um caminho correto. De fazer um ser clonado. Agora a gente tem a clonagem de, como você falou, dos órgãos, né? Por exemplo, produção de órgãos. Produção de órgãos, né? Por clonagem, que daí sim a gente poderia clonar o órgão dele mesmo, que daí você não estaria envolvendo embriões, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Que a gente poderia responder. Quer colocar mais alguma coisa? Essa a questão dessa clonagem, a gente tem que também lembrar que nós, se eventualmente, que não, em termos de tecnologia, é possível ser clonado um ser humano, a gente não é formado apenas do corpo físico, seria a geração de um corpo físico. Sim. Não se gera o espírito. Não vai se gerar um clone espiritual. Não vai. Né? O clone será do corpo físico. E o homem não é o corpo físico. Daí essas observações que você colocou, Pierre, nesses seres que são clonados, eles são diferentes, eles têm um comportamento diferente. Porque na verdade você não está clonando. Eu acho que isso tem que estar claro quando a gente fala das técnicas de ciência, e eu acho que nenhum técnico de ciência, pode ser até às vezes pela questão sentimental daqueles que estão querendo clonar, e de ter aquele animal ou até aquela pessoa, né? Porque existe agora até um questionamento ético em relação a isso. Mas será que eu não vou ter
clonando o que for, eu não vou ter o meu cachorro de volta, eu não vou ter meu cavalo de volta, e eu não vou ter, né, a pessoa de volta. Porque o espírito, ele vem do princípio inteligente, né? Ele não vem do fluido cósmico universal, que vai, né, reger toda a matéria. O princípio inteligente, ele é individual, então não tem como eu individualizar dois espíritos para virar, fazer uma meiose espiritual. Então isso tem que estar claro para todos os ouvintes, né? Não é questão de ser contra ou de ser a favor da clonagem, mas a questão é, eu não tenho clonagem espiritual, eu tenho clonagem da parte física. E a própria natureza, ela produz um clone humano, Sim. que são os gêmeos. Sim. Os gêmeos são clones, têm a mesma origem genética, não é? Idêntico. Mas em termos de comportamento são completamente diferentes. Exato. Não é? Mostrando que não é apenas físico, não é? E tem algo a mais e que você não consegue reproduzir. Não é? É muito diferente, e isso tem que estar muito claro em relação à questão da biotecnologia, porque na verdade muitas vezes a gente não, obviamente que quando a gente está trabalhando com embriões, a gente está falando de inserção, de conexão espírito-matéria, é uma coisa, mas quando a gente está falando de clonagem, a gente tem que pensar que a clonagem, ela não está pensando em você duplicar, né, o espírito. Né? Não pode. Não tem como a gente ter o mesmo espírito dividido e criando-se dois. Então isso é um pouco... e daí sim, se a gente pensar dessa forma, a gente está deixando totalmente a conexão ciência e espiritualidade de fora, porque a gente está pensando no material, a gente não está pensando no espiritual. Aos materialistas, a gente está pensando em tudo. Aos espiritualistas, a gente está fazendo um melhoramento que, né, e aos espíritas principalmente, que Kardec está colocando, que nós somos co-criadores e temos, né, buscando coisas para a melhoria do coletivo, por que não fazer melhorias genéticas e biotecnológicas? Com certeza. Mas, então, é mais ou menos por aí. Mais alguma coisa? Traz o que você tem para nós de... Só para complementar do que a biotecnologia atua, porque a gente fala muito da biotecnologia na medicina, que é o que fala em maior proporção. Mas a biotecnologia ela também pode ser aplicada na agricultura, na produção de alimentos, mas também uma coisa bem interessante no meio ambiente, a biotecnologia ambiental. Essa biotecnologia, que é algo que a gente está vendo se falar muito na proteção ambiental, na conservação e tal, a biotecnologia ambiental, ela utiliza processos naturais controlados para melhorar as condições de ecossistemas poluídos, utilizando bactérias que são capazes de degradar a matéria, não é? E evitar a poluição em determinados ambientes, né? Então, isso é um ponto bem interessante. Além disso, na biotecnologia ambiental, hoje tem uma área bem interessante, crescente, uma vez que a gente está passando aí por um período de dificuldades energéticas, né? Que a gente sabe que a energia, a maior parte da energia é tirada do petróleo, que é uma fonte esgotável. Então, a busca por novas biomassas para produzir biocombustível também... Aliado a isso é a busca de novos micro-organismos, tal como a levedura, capaz de degradar a celulose e levar à produção de etanol. Então, ela também pode ser utilizada nessa parte aí. Sim. E, então, de uma forma geral, seria grave o erro da privatização do benefício ou até da extirpação do benefício que se espera da biotecnologia. Né? Na verdade, a gente... tem que utilizá-la em prol, né? Essa biotecnologia ambiental, ela vem crescendo muito. A gente viu até uma reportagem, né, falando já em mídia de senso comum, a gente viu, eu não sei em que programa esses dias, eu estava vendo a questão do sal lá no Rio Grande do Norte, que ele só é por causa de micro-organismos que estão, e eles estão multiplicando esses micro-organismos para que esse sal continue dentro de um grau de pureza, né, lá no Rio Grande do Norte, né, e realmente que vire um sal sem o problema do sódio, para não aumentar
a pressão. Então, quer dizer, a gente sai daquela questão da manipulação bruta da segunda fase do espírito. E eu acho que esse processo biotecnológico, me permita até ser simplório, eles têm que sair de uma observação, né, depois para a manipulação bruta e depois para a manipulação orgânica. Então, isso eu sempre falo, às vezes, né, o conhecimento, nós como pesquisadores, muitas vezes aprendemos muito com os manipuladores brutos, tanto na parte de micro-organismos, porque eles já conhecem como o micro-organismo faz, mas eles não conhecem o que é o micro-organismo, que seria a manipulação orgânica depois do laboratório. Mas eles e também, por exemplo, se você for para as plantas e para a parte de biotec, de nanotecnologia, né, dos fitoterápicos, também você vai ver que a gente pega os raizeiros, né, o conhecimento que eles têm e não sabe por quê, e que daí podem ser guiados até por algo espiritual, é o que vai levar nós chegarmos aos resultados laboratoriais. Mas nós necessitamos, dentro desse processo de observação, manipulação bruta e manipulação orgânica, ele é necessário, e necessário inclusive o respeito, tanto da academia para com eles que estão, né, ali fazendo aquilo, nos mostrando o caminho que está dando certo muitas vezes e que pode ter erros, obviamente, de reações químicas e de processos que não estão dando certo do ponto de vista biotecnológico, mas que muitas vezes nos levam à resolução de problemas, né, graves, né? E daí sim, né, a ciência sendo utilizada de forma biotecnológica, de forma não antiética do ponto de vista das religiões, melhorando a qualidade de vida, criando perspectivas, inclusive de subsistência para aquele que criou e geração de empregos e tudo mais. Você tocou num ponto bem interessante, que vale a pena falar porque está dentro da biotecnologia. Na Primeira Grande Guerra Mundial, muitas pessoas morreram por inflamações que hoje nós temos e facilmente a gente cura. Sim. Não é? Em 1928, quando Alexander Fleming descobre a penicilina vem de um fungo, de um micro-organismo. E foi um achado. E foi um achado. Não foi que ele... Foi não é? É bem interessante a história, não vale aqui colocar, mas é algo bem interessante, a descoberta. Mas na Segunda Guerra Mundial, o número de pessoas que morreram com essas infecções reduziu drasticamente por conta do uso da penicilina. E hoje nós avançamos muito, porque se não fosse a penicilina, esses antibióticos, hoje tem outros tipos de antibióticos, né? Mas de início a penicilina, hoje grande parte da população viveria um tempo de vida muito curto. Não, então houve um ampliamento, e vem da biotecnologia. E eu acredito até nesse sentido do biotecnológico, como você vê, né? Você falou de Fleming, falou do penicilino, né? Da penicilina, né? Que foi um achado laboratorial que ele chamou. O que é isso, né? Que surgiu e dele sai depois. Isso eu acho que a gente poderia colocar isso como uma manipulação grosseira, né? E da partir dela ir para a orgânica, né? E daí surgem os beta-lactâmicos. Exato. De primeira, de segunda, de terceira e de quarta geração. E hoje, né, que para quem está em UTI, né, o imipenem, o meropenem, que são utilizados em UTI, com certeza, se não fosse a penicilina lá na década de 20, a gente não teria até a relação. Exatamente. E se isso foi divino, eu gosto também de colocar, no caso da penicilina, não foi uma busca, né, foi uma coisa que alguém colocou lá, olha aqui que esse fungo, né, dá... Então, quer dizer, eu acho que é nessa conexão que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Exato. Muitas vezes pelo laboratorial, porque às vezes a gente quer dominar, somos co-criadores e não somos criadores. E aí surge, né, a física quântica, né, com a mudança dos feixes de luz, dependendo como você está olhando, surgem outras coisas que mostram que algo rege, né, o fluido cósmico universal. Sim. E a matéria, muito mais do que nós. E nós não precisamos estar conectados a nenhuma lei severa,
porque na verdade ela vai estar conectando, e nós temos que pensar o seguinte: estamos fazendo o que desejaríamos fazer para nós mesmos, estamos fazendo um melhoramento genético, biotecnológico, botânico, do que for, que realmente não esteja ferindo uma base de sobrevivência desses vegetais na natureza. Por exemplo, a gente tem alguns estudos com peixes, quando foi trazido o catfish para o Brasil. Não tem nada a ver com biotecnologia, mas todo mundo achou que aquele peixe ia ser magnífico dentro dos lagos. Só que ele comeu a fauna local. Quebra do equilíbrio da natureza. Houve a quebra do equilíbrio. Então, quer dizer, o melhoramento genético dele, né, na verdade, atrapalhou o outro. Então, aí você começa a ter as barreiras biotecnológicas em relação ao que é ética. Né? Dentro ainda desse ar de clonagem e de questão espiritual, a gente respondeu a pergunta da Teresa de Maceió, mas a Fernanda do México, ela pergunta: na clonagem, como fica a questão do espírito? Só a gente já falou, mas vamos reforçar. Ele tem espírito ou não, já que o sopro, como está na Bíblia, é o sopro de Deus? A Fernanda do México, né, traz mais para a ordem do criacionismo, né? Essa pergunta dela. Fica à vontade para... Bom, essa questão a gente já tinha até comentado, né? Em que, nesse caso dessas clonagens, surge apenas a produção daquele corpo. O espírito, ele não é criado. Não tem ali. Né? Obviamente que vai ter outro espírito. Outro, Então, não se processa, por isso que não vai adiante. Ele pode até ter a vida, né? Mas não tem a inteligência, o raciocínio, jamais vai ter isso. Né? Então, né, nossa amiga Fernanda do México, muito obrigado por escutar, mas realmente o sopro de Deus é o que a gente chama no Espiritismo do princípio inteligente. O princípio inteligente individualizado, que é algo imutável e indivisível, e que ele vai sendo criado dentro dos reinos, através do modelo de design inteligente, que vem mais do evolucionismo dentro da melhoria das espécies, e não do criacionismo católico. Ele traz com que nós tenhamos, em algum momento, né, de Deus, a individualização desse princípio inteligente e a criação do espírito. Então, esse espírito anima a matéria, esse espírito animou aquele que é a potência, né, a Dolly, ou o outro que foi um ícone dentro da coisa, porque também no animal você já tem. A gente teve no programa passado, falando um pouco de animal, que foi a questão do espírito dos animais. Os espíritos dos animais, obviamente, que eles não têm livre-arbítrio, eles têm outro, mas eles estão num processo, né? Os animais estão para os seres humanos, como os seres humanos estão para os anjos, né? Isso é muito bem colocado até por Kardec. Então, se nós temos esse processo de evolução, né, constante, obviamente que esse ser que estava animando aquele clone, falando em animais que estão liberados, ele não vai ser o mesmo espírito que vai animar o outro que vai estar lá. E isso serve para animais também, porque você já tem um princípio inteligente individualizado. O que nós temos de divergência, que nós falamos no último programa, esse espírito é um espírito primitivo, ou o princípio inteligente é um princípio inteligente individualizado, diferenciado. Porque para mim é a mesma coisa, né? A gente sabe que é um espírito com menos capacidade, é um espírito que já tem, que faz com que aquele ser animado seja um ser senciente, né? A gente já tem aí desde 2013 a academia 2003, a academia acreditando e tendo a certeza que os animais sofrem, que os animais sentem dor, né? E isso fez com que nós tivéssemos toda uma mudança, inclusive para as pesquisas biotecnológicas em relação às comissões de uso de animais em pesquisas. Então nós não podemos falar que isso é um processo constante, Fernanda, mas que o mesmo espírito não vai animar o outro, né? E mesmo se o clone for depois de desencarnado, eu não acredito que a divindade, que a espiritualidade faria isso, né, para
comprovar a ciência espiritual, né? Ela comprova a ciência material, mas não espiritual. Espero ter respondido para você aí, né? Agradecendo a sua presença. Nós hoje, só para continuar aqui conversando mais um pouco, Valéria, nós temos 976 pessoas conectadas nesse momento. Que bom. Muito obrigado, meus amigos. Pessoas do Brasil, da Noruega, da Dinamarca, França, Bélgica, Canadá, Finlândia, México, Marrocos, África, Japão e Coreia. Aos amigos, muito obrigado e fiquem super à vontade também. Se há dificuldade de mandar as questões em português, em inglês e espanhol, vocês podem mandar tranquilamente, que a gente tenta aqui fazer a tradução e tentar fazer uma resposta mais cabível para vocês, mas não deixem de mandar as perguntas, porque o programa é de vocês. Valéria, continuamos com mais algum ponto aí? Como que estamos? Eu creio que a gente pode falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens também da biotecnologia, né? Porque Sim. ela tem vantagem e tem desvantagem, né? Em termos de vantagem, a gente tem que pensar o seguinte, né? Primeiro que há controvérsia quanto ao uso da biotecnologia, né? É uma questão, de certa forma, polêmica, né? Principalmente com respeito às consequências na saúde humana e animal, os impactos ambientais e da sociedade. A gente não sabe ainda, a curto prazo, os efeitos do uso dessa tecnologia, porque se fala muito em transgênicos, né? Nessas células-tronco, clonagem, aquilo tudo. No entanto, a biotecnologia tem benefícios, como, por exemplo, o aumento na produção de alimentos. É um problema, né? Um problema, uma vez que, segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2150, hoje a população é em torno de 7 bilhões de seres vivendo no nosso planeta. A tendência é, para 2050, chegar a 9 bilhões. Então, é muita gente para alimentar. Não é? Então, há uma necessidade de produzir em larga escala. E a gente sabe que na produção existe uma série de dificuldades, que é a presença de pragas e que pode ser controlada através de processos biotecnológicos, né? Outro benefício é obter alimentos mais nutritivos e com propriedades medicinais. É uma coisa bem interessante. Sim. Não é? Introduzir isso dentro do alimento. Isso já se faz, né? Já se faz, alguns alimentos vêm rico em ferros, rico nisso, naquilo. E por que não a gente se alimentar e se curar ao mesmo tempo, através da alimentação? É algo possível dentro da biotecnologia. As técnicas terapêuticas para doenças que ainda não têm cura, como o câncer. Eu vejo que hoje a medicina ela olha agora para resolver o problema do câncer dentro do próprio organismo do ser, em busca de tecnologias que possam destruir esses tumores, né? Produção de medicamentos, como, por exemplo, a vacina. A vacina ela vem de tecnologias, de biotecnologia. Né? O uso de biorremediação, no caso, para controlar contaminação de meio ambiente, produção de produtos biodegradáveis, como, né? A gente está aí com a produção dos bioplásticos. É biotecnologia. Né? Porque você vai utilizar o plástico, ele tem um tempo de vida aí tempo de meia-vida de 100 anos. Isso quer dizer Sim. que ele precisa de 100 anos para se degradar 50% daquele quantitativo. O uso hoje de plástico biodegradável faz com que isso reduza bastante. E a gente utiliza, em pouco tempo ele naturalmente se degrada. Isso é consequência da biotecnologia. Então ela traz coisas muito importantes. Não é? Mas também traz as desvantagens. Como no caso, você acabou de falar, Pierre, é a questão da quebra do equilíbrio, que Sim. pode acontecer. Pode acontecer. Não é? Por exemplo, a interferência no equilíbrio da natureza. A poluição genética, uma vez que não é possível controlar os efeitos de disseminação de organismos geneticamente modificados no ambiente. Não é? Alimentos transgênicos, que para algumas pessoas pode causar alergia, a gente não sabe. Não é? Então, tem uma série de questões em torno da biotecnologia. Fala um pouco sobre os alimentos transgênicos. Eu tenho
Algumas pessoas assim falam com relação ao transgênico, não sei se isso é verdade ou é mito, que o transgênico ele causa o câncer. Algumas pessoas têm essa ideia e a gente tem até medo de comprar esses produtos, né, achando de fato que causa o câncer. Eu queria saber justo sobre isso. Até o momento, nada foi provado com relação a isso. Inclusive, a questão do câncer, ninguém sabe nem por quê. Porque, na verdade, o câncer é um descontrole na multiplicação das células, né? Uma multiplicação desordenada das células. E não foi nada provado cientificamente que são produtos transgênicos que causam isso. Os produtos transgênicos, a gente consome constantemente. A gente consome o óleo, a soja, o alimento, vem tudo de transgênico. Não tem nada a mais com relação a isso. Entendeu? Então, a gente está aí trigo, milho, cana-de-açúcar sendo produzido com o objetivo de ela ficar mais resistente a certas pragas. Isso é costume. Aqui em Alagoas, inclusive, tem um tipo de cana que foi produzido no seca. Né? Essa cana é altamente resistente a um determinado tipo de praga. E está sendo plantada Brasil afora e mundo. Entendeu? Com relação à alimentação, hoje tem assim, a grande parte desses materiais transgênicos, ele vai mais para a alimentação animal. Sim. Não é? Alimentação animal. Mas é algo que a gente não vai fugir, porque as pragas estão aí e precisam ser controlada. Tem outros meios de controle? Tem. Mas pode não ser tão eficaz quanto a modificação. Então é muito polêmico. E do ponto de vista até de biotecnologia, a gente tem também a biotecnologia dos produtos orgânicos. Né? E daí a gente tem várias frentes. Eu acho que isso é magnífico da espiritualidade e da ciência. Né? Hoje, por exemplo, você tem fazendas que as pessoas produzem leite totalmente com homeopatia e com fitoterapia sem nenhum uso de medicamento. Então, quer dizer, você vai ter frentes sendo trabalhadas de acordo com os desafios que são apresentados. Né? A Valéria colocou agora a questão o Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas é uma das referências nacionais em relação a cana, né? A cana-de-açúcar, né? E mais do que isso, né, a essas categorias de cana que são resistentes a tal pragas. Então, quer dizer, se isso é transgênico, vai causar câncer, esse é outro problema também. Né? O que causa o câncer? Nós temos, do ponto de vista tanto alimentar, né, tanto da ingestão, mas também nós temos, quanto ao ponto de vista que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz mesmo, né, da somatização de emoções. De emoções, tem isso. Por exemplo, e isso não vem de Kardec, né? Isso já voltando a esse estudo biotecnológico, né? Mas que serve para outras áreas também. Isso vem da observação, da manipulação forte, da manipulação orgânica. Os chineses, há 4.000 anos, eles já falavam das emoções trazendo distúrbios em certos órgãos. Por exemplo, a alegria no coração, a preocupação no baço, a raiva no fígado, o medo no rim e a tristeza no pulmão. Então, isso daí já foi observado lá atrás. E quando a gente traz Kardec e a gente traz a ciência, a gente mostra que essa conexão de ciência e espiritualidade, ela já existiu muito mais ativamente. O que nós não tínhamos é a qualidade de hoje da academia de fazer essa manipulação orgânica, mas nós tínhamos sim uma manipulação grosseira ou grossa, muito bem feita, e mais do que isso, o entendimento que algo regia essa manipulação. Então, o grande problema da biotecnologia, mais uma vez dentro desse consenso de ciência e espiritualidade, é nós tentarmos pensar ela de uma maneira não ética. É a gente desconectá-la ela de algo maior em prol da sociedade, em prol da comunidade. E daí vem diretamente o que Cristo nos colocou. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se nós seguirmos a biotecnologia dentro dessa obra,
nós vamos nos dar com a questão 693 do Livro dos Espíritos, que fala que não é proibido você avançar, mas você tem que, até a hora de avançar, se a gente for avançar demais, isso vai ter, obviamente, como que eu posso assim, não é uma questão de Deus duro, mas obviamente que toda ação tem uma reação, e essa reação está sendo mostrada aí nos clones. Eu posso até estar sendo muito petulante de falar aqui, mas nenhum clone até hoje animal produzido viveu o que viveu o original. Nenhum clone até hoje produzido foi nem metade do que foi o clone que eles queriam que fosse pela produção que era, ou em lã, ou em leite, ou em carreira, ou em corrida de cavalo, ou em que fosse. Então isso tem que estar muito bem. Por quê? Porque nós estamos fazendo um clone do material e não do espiritual. Né? Isso, para complementar, né, essa questão, nós estamos preocupados ainda com o físico, com o material. Somos capazes de clonar seres, mutar plantas, mas a gente não consegue amar o nosso próximo como deveríamos. Então, nós estamos tendo um avanço imenso tecnológico, mas em termos morais ainda estamos engateando, diria engateando, se não rastejando ainda. Não é? Porque se a gente olhar de forma mais apurada para essa questão, nós vemos, por exemplo, a questão da clonagem, não é? Desses seres, né? E a gente vê o seguinte: nós estamos avançando nessa tecnologia, produzindo uma quantidade imensa de alimentos, não é isso? De alimentos. Para você ter uma ideia, a área plantada de transgênicos no Brasil pulou de 1,7 milhões de hectares para 170 milhões, não é? O Brasil é um dos maiores produtores, onde num país em que 40 mil toneladas de alimentos são jogados fora. 41 mil toneladas por ano são jogados fora de alimento. Como admitir, num país desse, a fome que a gente presencia? Será que nesse caso a gente não deveria ter um olhar mais apurado em cima dos evangelhos? Será que não é falta de evangelho em nossos corações? Não é? Então, eu acho que é algo para a gente refletir. Precisamos amar mais, respeitar. Se nós cumprirmos esse papel, amar o próximo como a ti mesmo, né? E a gente, nesse princípio, primeiro pensar se o outro gostaria, se eu gostaria que o que eu estou fazendo com o meu irmão fizesse comigo, a gente não estaria caindo na questão, ultrapassando os limites estipulados por Deus, principalmente nessa questão ética da biotecnologia. Então, uma coisa que a gente tem que repensar e trazer mais Jesus para próximo da gente. E isso vem como consequência. Eu só tenho a agradecer essa noite, segunda-feira, né? E a gente cada vez mais vê que a ciência e a espiritualidade, elas estão conectadas, elas vão para um prisma além de fronteiras. E de repente a gente está falando de ciência e de biotecnologia, e de melhoramento, e de repente vem Jesus, né? Sem precisar trazê-lo, porque na verdade a conexão é muito grande. E eu acho que esse programa tem atingido esse propósito, de mostrar que nada está desconectado ou perdido, ou andando paralelamente sem nenhuma linha de intersecção. Fico muito feliz, Valéria, pela tua participação. Gostaria que você fizesse aí, né, despedisse dos nossos ouvintes, agradecendo de coração a nossa conversa. Foi uma noite agradabilíssima. O tema, a gente vai estar voltando daqui 15 dias, a gente vai deixar aí nas redes mais uma vez o tema da biotecnologia.
que é o tema da era da biotecnologia e espiritualidade, é o tema desse mês, do mês de novembro. Então vocês acompanhem e espero que todos aí, né, tenham adorado como eu adorei estar aqui do lado da Valéria. Valéria, fica à vontade para fazer as considerações finais. Bom, meus irmãos, eu fico feliz pelo convite. Espero ter correspondido. É um tema complexo, é um tema polêmico, é um tema que leva a muitas reflexões. Mas se a gente, como eu acabei de colocar, analisar cada tema desse com amor, na égide de Jesus, do Pai, de infinita bondade e amor, a gente vai compreender, como foi colocado, nós somos co-criadores. Tá? E isso nos leva à responsabilidade. E essa responsabilidade é que nós devemos adquirir, porque nós estamos manipulando nossos irmãos. Irmão, seja ele o animal, o vegetal, porque como o Pierre colocou, é o princípio inteligente varrendo esses reinos, adquirindo experiência para futuramente despertar como espírito, como princípio inteligente individualizado. E nós devemos respeitar. Com relação, por exemplo, à alimentação de transgênito, de carne, é uma questão evolutiva. Cada um de nós vamos despertar no momento certo. Não é? Então, eu agradeço o convite e desejo a todos muita paz, muito amor em seus corações e que Deus, o nosso Pai de infinita bondade, o nosso governador Jesus, esteja presente nas nossas residências. Muito obrigada. Obrigado, Valéria. Obrigado, Márcio Eduardo, Claudinha lá em Campinas, todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Mais uma vez, meu muito obrigado pela participação de todos, em especial 2 ouvintes que estão aqui, né, no estúdio, né, a Mel e minha mãe Irani, que estão assistindo aqui conosco ao vivo hoje o programa. E aos 976 ouvintes do Brasil, Noruega, Dinamarca, França, Bélgica, Canadá, Finlândia, México, Marrocos, África, Japão e Coreia. Sejam todos muito bem-vindos e estaremos aqui daqui 2 semanas novamente às 20 horas horário de Brasília para falar um pouco mais sobre a era da biotecnologia e a espiritualidade. Como Valéria disse, que o governador planetário Jesus esteja com todos vocês e que nós, dentro do nosso ínfimo papel de evolução individual e coletivo, façamos menos julgamentos, tenhamos menos inveja e façamos um papel mais altruísta de construção para que esse mundo que necessita da biotecnologia a faça com ética e com muito amor. Muito obrigado, muita paz a todos. A grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela